Segunda videoaula aqui do módulo CSS, pessoal. Agora a gente vai falar como introduzir, nessa videoaula, como introduzir o CSS ao HTML. Rapidamente aqui eu já fiz o código aqui para agilizar um pouco a videoaula. Só que a gente vai estar digitando tudo aqui de novo, tá ok? Então como é que a gente pode fazer, pessoal, para criar uma folha em CSS? A gente vai vir aqui em File do Dreamweaver mesmo, New, escolher a opção aqui CSS, Create. Aqui já é uma folha CSS, pessoal, que você vai salvar, dá um Ctrl S para salvar. A gente vai criar uma nova pasta em que vai se chamar CSS. A gente vai abrir. Vamos até alterar o nome aqui, que já salvou automaticamente. Tem um detalhe, pessoal, que quando você salva uma página em CSS, ele tem que ser, eu vou colocar estilos. Vou dar o nome então aqui para minha página de estilo.css, ok, pessoal? Que nem tem o ponto .html, agora é ponto .css. Guardei já lá dentro da minha pasta, deixa eu fechar e abrir de novo aqui o arquivo. Tá ok, a gente já criou a nossa primeira página aqui em CSS. Como é que eu faço então para chamar o CSS dentro do meu arquivo HTML, pessoal? Que vocês já vão começar a entender como é que funciona o CSS. Vamos primeiramente então chamar o CSS. Vamos vir aqui então com o sinal de menor, link, rel, style, sheet, type, text/css, href, para nós puxar o nosso arquivo que a gente criou lá, que é o estilo.css. Ele já vai dar o browser, já vai vir aqui direto na pasta CSS, já reconheceu. Vamos chamar então o estilo.css para nossa página. E o media, que como eu tinha falado para vocês na introdução, para ele rodar em todo tipo de tela. Media, vamos colocar all, quer dizer todos. A gente já fecha então aqui e já introduzimos então a nossa página. A gente chamou aqui a nossa página estilo.css para dentro dessa página que a gente criou. E como é que eu faço então, Fábio, para editar? A gente volta lá, pessoal. A gente vai criar aqui um H1. Você já sabe como é que cria um H1. Vamos lá, H1. Vocês se recordam, né? H1. E vou colocar aqui título 1. Então, criei a tag H1, fecha a tag H1. Ok. Vamos para a nossa folha CSS. Então, vou colocar aqui, pessoal, H1. Vou abrir chave e vou fechar chave. Então, pessoal, aqui a gente já vai começar a formatação do CSS. Então, no H1, eu quero um fonte. Não, vamos lá, vamos colocar um color. Color, para a gente já escolher uma cor que a gente quer. Eu quero uma cor vermelha, pessoal, que vocês já vão entender. Então, pessoal, criei aqui, então, em todos os H1 que tiver dentro daquela página, que colocar, entre tudo que eu colocar dentro da tag H1, vai ter essa cor aqui vermelha que eu coloquei. Então, para você puxar já uma cor no CSS, abre chave, fecha chave, dentro da chave você coloca color e seleciona a cor de sua preferência, ponto e vírgula para fechar. Eu vou salvar aqui, vamos ver como é que ficou lá na nossa página. Nosso AMP server já está startado, localhost para entrar no arquivo nosso projeto curso. Tá aqui, ó, pessoal, título 1 em vermelho. Fábio, eu quero colocar uma fonte Arial. Fonte family. A gente vai estudar isso mais pra frente, tá ok, pessoal? Só para vocês terem uma noção. Arial, ponto e vírgula. Vamos voltar lá. E ele já altera então aqui para mim a fonte Arial. Se eu criar aqui outra... vou dar uns BR aqui. Se eu criar outra H1 aqui. Olá. Tudo bem? Fechei meu H1. Vamos salvar, vamos ver como é que fica. E ele também, como ele está dentro de uma tag H1, pessoal, ele já entra então na formatação. Tudo que tiver então em H1,
ele já reconhece aqui, coloca uma cor vermelha e uma fonte Arial. Como eu já expliquei também, pessoal, o sistema aqui ele vai identificar se você tem a fonte Arial no computador. Se não tiver, ele vai para essa fonte. Se não tiver, ele vai para essa fonte. É assim que funciona. Mas suponhamos então que você não queira criar uma folha CSS e você só quer então, pessoal, criar somente uma formatação só naquela página lá. Então como é que você faz para fazer uma formatação dentro de uma página? Eu vou comentar aqui para tirar esse que a gente fez aqui, esse primeiro. E agora a gente vai colocar aqui. Então, o que quer dizer então? Esse primeiro que a gente criou aqui foi uma folha de estilo em CSS externa, em que a gente precisou puxar de uma pasta lá e chamamos o arquivo estilo.css. Agora a gente vai criar um estilo CSS interno, quer dizer então que é dentro da própria página. Como é que eu crio um estilo de CSS interno? Menor, style, type, text barra CSS. Aqui você pode colocar também um media, all, tá? Vamos colocar a tag de comentário, que é menor, exclamação, dois traços, traço de novo, que seria dois hífens, fecha, e fechamos a tag style. Então isso aqui, pessoal, já é o início, já é abrimos um CSS dentro do HTML. Então, para você poder fazer essa formatação interna, você primeiramente tem que fazer esse comando, que é a receitinha de bolo, né? Que é o style type text/css media all. Ok, agora a gente vai fazer o seguinte: como a gente tinha criado o H1 ali, a gente vai colocar aqui H1 e vai colocar aquela mesma coisa que a gente tinha feito. Abre chave, fecha chave, color. Vamos escolher aqui o vermelho que a gente tinha pegado, ponto e vírgula, tá? Para essa primeira opção. Agora a gente vai para o segundo, que é o font, family, dois pontos, vamos selecionar Arial. Eu vou até colocar outra fonte aqui, vou colocar o Georgia. E vou alterar também aqui a cor para vocês verem que mudou, tá ok? Vamos colocar aqui um azul. Ponto e vírgula. Nunca se esqueçam do ponto e vírgula para ele poder fechar, ok? Então aqui a gente já criou um estilo externo que a gente precisa puxar para dentro da página e um interno, que é um CSS dentro da página HTML. Vamos salvar para ver como é que fica. E fica aí, ó, pessoal, título. Um aqui, né, em azul, como que a gente definiu na fonte Georgia. Tá ok? Então nessa videoaula a gente aprendeu como introduzir o CSS para dentro do HTML com o primeiro comando aqui que vai chamar uma folha de estilo CSS externa e um estilo CSS interno, que você faz o código CSS dentro do próprio HTML ou PHP, outras linguagens que você pode estar programando também. Assim você consegue chamar então o CSS interno. Você vai dar um style, type text/css, media all, para ele ler em todos os tipos de mídia. Faz um comentáriozinho aqui, que é um menor, exclamação, dois hífens, né, que no caso seriam dois traços. Aqui a gente colocou a nossa formatação, que é o H1, dois traços também aqui, dois hífens, fechando então a tag de comentário, e fecha o style. Vou passar mais um aqui rapidamente para vocês, que se você também criar aqui, deixa eu ver outra de formatação, outra tag de formatação. Vamos supor aqui que a gente quer o HR. Ok, HR vocês sabem que não precisa ser fechado, né? Então, nesse mesma folha de estilo, pessoal, não pode ficar dentro da mesma chave. Você vai colocar aqui, a gente colocou o H1 ali, né? Agora é o HR. A gente vai editar esse HR aqui. A gente vai dar um border bottom style dashed ponto e vírgula se você quiser fazer
A formatação ainda nesse mesmo, né? Você pode dar uma quebra de linha ou continuar na mesma linha. Color, vou colocar uma cor dessa cor aqui, meio verde. Tá aí, ó. A gente formatou já aqui o nosso HR. Vamos arrumar aqui certinho para vocês terem uma melhor visualização do que como é o código. Tá? Então a gente colocou aqui no HR um border bottom. A gente colocou uma borda no rodapé dele com o estilo dashed, que é aquele tracejado que vocês já vão ver naquela cor verde. Vamos atualizar para ver. E tá aqui, ó, pessoal. A gente criou o nosso HR naquela cor lá, ó, verde e tracejado. Tá ok, pessoal? E assim você pode ir formatando, que é só exemplos de formatações com tags do próprio HTML, tá ok? Então nessa videoaula eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.